Olá, São Tomás de Aquino. É sobre ele que eu vou falar um pouco sobre a obra. Confesso que quase desisti dessa empreitada pela simples razão de que qualquer um que se propuser falar da obra do São Tomás de Aquino, mesmo que queira dar um curso completo, aprofundar ao máximo, ainda vai deixar muito a desejar em virtude da dimensão da obra desse autor. E no meu caso, como não é nenhum curso sobre o São Tomás de Aquino, é apenas um aspecto, né? Um ou outro aspecto que eu quero pensar aqui para ajudar o pessoal que faz filosofia geral, né? Nos cursos de direito, por exemplo. Então, é até vexatório você pegar um ponto ou outro em virtude da dimensão. Certamente o autor mais denso, profundo e da história da filosofia, né? Se não for o maior, acredito que seja, é um dos maiores. Mas eu vou aqui pensar alguns aspectos que interessa mais uma discussão relacionada à política, né? Relacionada à, à questão da organização da cidade, da polis, e pensar um pouco as relações sociais a partir da obra do Aquinati, né, do Tomás de Aquino. E tão grande é a obra que muitos chamam de São Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, né? A nossa língua portuguesa, no caso dele, admite as duas classificações, São ou Santo, né? Em geral, a gente usa Santo para pessoas que começam com vogal, né? Mas aqui é admitido as duas coisas. Quando eu digo desta dimensão da obra dele, né? E aqueles que já leram em si a obra, ou aqueles que pretendem fazer, vão perceber um aspecto muito interessante que contraria muito a nossa visão da da rapidez, da modernidade, dos debates, etc. Né? O Tomás de Aquino tem um grande esforço quando ele vai desenvolver um ponto, inclusive nos aspectos religiosos, etc., de definir as questões, definir, de fazer ser honesto intelectualmente a ponto de trazer aquele ponto, toda a dimensão do debate. Se vai se discutir sobre A, é importante que se tenha nas mãos tudo que se disse sobre A, né? Tudo que foi pensado até aquele momento sobre A, todos os aspectos positivos ao defender a ideia A. E aí, a partir disso, é que vai se colocar outra visão sobre o A, por exemplo. Né? Isso é uma questão de disputa, né, sobre o tema, que era muito usual nas universidades medievais, lá no século XI, XII, né, quando começam a surgir as primeiras universidades, e que elas estavam muito baseadas nessa metodologia escolástica, ou seja, que era ali a pretensão de se chegar a uma verdade. As pessoas se reuniam na universidade, diferente do que é hoje, que tem um intuito profissionalizante, né? Elas iam lá para aprender, né? O principal ponto, aspectos era o conhecimento, o aprendizado, se chegar a determinadas verdades. É claro que isso valia também para o campo profissional, né? Direito, medicina, etc. Mas era chegar à verdade. Para chegar à verdade, o método era você apresentar, por exemplo, um autor e esgotar ali todo o conhecimento daquele autor, para depois, possivelmente, fazer alguma crítica àquilo. Né? Então, isso é um método da escolástica. Né? Então, você usa ali
todo o seu raciocínio em determinado ponto. Inclusive é importante aqui dizer um aspecto crucial no pensamento do São Tomás de Aquino para aqueles que acham, hoje é muito comum falar, a pessoa, se sente da seguinte maneira, se a pessoa ela tem uma fé, ela acredita em Deus, logo está falho nela o aspecto racional, né? É porque ela não raciocina, não usa a razão, ou vice-versa. Se ela usa muito a razão, quer dizer que ela não tem, ela vai se afastar de Deus, porque ela vai começar a explicar tudo racionalmente e vai deixar a fé de lado. Isso nunca existiu no pensamento do São Tomás, essa cisão não existe no pensamento do São Tomás de Aquino. É clássico, né, que da tradição cristã, tomista, católica, etc., que não se faz essa dissociação. A ciência ela não contraria a razão, a fé. Ela não contraria a fé e nem a fé a razão. Elas devem caminhar juntos. Se existe alguma contrariedade, se algo está contrariando uma ou outra, é preciso ver o que está errado nessa equação. Porque a dimensão é que a primeira, algo primordial que Deus nos legou é a razão. A razão é que nos distingue dos animais. Aliás, essa coisa da razão tem muito do Aristóteles, né? Alguns que já tomaram contato com a obra de São Tomás de Aquino sabem que ele é muito aristotélico. Ele avança Aristóteles em muitas questões, mas a base é muito do Aristóteles. Ele foi aluno do Santo Anselmo, que era, né, muito influenciado pelo Aristóteles. Aliás, o pensamento do Aristóteles ele foi preservado, né, na Idade Média, não só pela tradição cristã, né, mas também os muçulmanos, Averroes, por exemplo, foram muito guardiões da obra do Aristóteles. Enfim, mas eu estou querendo dizer o seguinte, a razão é algo fundamental na essência humana. Deus nos fez seres raciocinantes. Então, fez essa ferramenta principal que nos distingue dos animais para ser usada. Aliás, o Tomás de Aquino mostra que o próprio uso da palavra, da fala, né, o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou me comunicando com esse vídeo, usando a fala, mas eu não estou aqui expressando apenas emoções, como a gente faz, né? A gente usa a fala não é só para mostrar nossa ira, nosso amor, nosso sentimento, mas é para construção de pensamentos mais elaborados. E isso é uma característica humana, inata. Segundo Tomás, é oriundo do nosso próprio Criador. E nós vivemos em um dos indícios aí na linha do Aristóteles, né, de que nós somos feitos para viver em sociedade, é que existe a fala. É pela fala que nós debatemos, pensamos, construímos leis, etc. Então a fala é algo crucial no pensamento tomista, que nos dá uma dimensão de como é importante o uso da razão e que ela não contraria a fé. Eu não vou aprofundar muito isso porque eu tenho outros pontos para falar aqui, mas isso é o primeiro equívoco, né, que se acha quando se acha que há uma divisão completa. Não há. Isso, inclusive, é material de encíclicas na igreja, a própria encíclica do João Paulo II, Fé e Razão, né? Que ele mostra ali que seriam como duas asas que nós precisamos para viajar, navegar. Enfim, mas aqui um fato, acho que importante, crucial, indo nessa linha de falar da razão, é que é o seguinte,
que a razão foi nos dada por Deus. Foi dada por Deus, nós seguindo a ideia de que fomos criados por Deus, a imagem e semelhança, então há em nosso ser algo escrito dessa bondade divina. Dentro da gente está um pouco de Deus, né? Essa visão tomista. Nesse sentido, nós temos uma espécie não, que ele denomina de lei natural. Ou seja, isso vale para quem acredita em Deus, vale para quem não acredita em Deus, para o Tomás de Aquino, porque nós, dentro da gente, se nós temos uma dimensão divina, consequentemente, existe um certo sentimento de saber o que é o certo e o que é errado, que é a lei natural. Todas as pessoas, elas têm essa dimensão dos mais ou menos do certo e errado, equilibrado, e existe uma lei natural, que é uma lei universal. A lei natural independe da opinião, independe da época, independe das circunstâncias social, ela existe. Então, é isso que divide o bem e o mal. Bem quando nós estamos em conformidade com essa lei natural e mal quando não estamos. É assim, por exemplo, que são construídos nessa linha de tentando captar uma lei natural, é que são construídas as leis. A lei proíbe matar, prevê uma punição grave, né? E matar é algo que qualquer sociedade minimamente saudável acha que não é uma boa coisa, né? Assassinar uns aos outros contraria, portanto, uma lei natural. Por quê? Porque nós temos inscrito lá dentro algo que nós sabemos do que é certo e o que é errado. Então, é nesse sentido, né? Por exemplo, que devem caminhar as leis. É nesse sentido de vaticinar essa lei natural, certo? Então, isso é muito forte. E que dimensão nos dá isso? Que quando a vontade, nossa razão, ela é iluminada pela lei natural, dada por Deus, nós estamos, como sociedade, no caminho certo, inclusive, né? E quando a gente se desvia, nós estamos errando o alvo, errando o caminho, né? Nós estamos contrariando uma lei natural. Eu não estou entrando aqui numa dimensão mais teológica, né? Não teria que ter mais tempo, enfim. Eu não estou entrando ainda aqui na dimensão teológica, mas já jogando um aspecto, né? Por exemplo, o pecado, definição de pecado de São Tomás de Aquino é que a gente erra o alvo. A gente está contrariando, inclusive uma lei natural, né? Do bem. Nós estamos nos desviando da razão, porque se a gente olhar a razão como instrumento de Deus, é a razão que nos ilumina a fé, e a gente está contrariando esse caminho e fazendo algo que desvia dessa rota para a qual nós fomos criados, né? Erramos o caminho, erramos o alvo, mas enfim. Mas então, é importante dizer que a lei que rege os homens, de alguma maneira, ela é resultado de reflexo, ou deveria pelo menos ser, de lei eterna, né? E essa capacidade que os homens têm, né? Eu quero dizer o seguinte, aqui é uma base objetiva de pensamento. O Tomás de Aquino está mostrando que não depende de, como eu já disse anteriormente, de opinião. As coisas são objetivamente o que são.
E isso inclusive, aí entra uma outra dimensão filosófica do pensamento dele, e vai um pouco na linha do Aristóteles, que nós podemos aprender concretamente as coisas. Sensitivamente, nós temos 5 sentidos que nos foi dado para uh, nos balizarmos e chegarmos a questões objetivas, a definições objetivas, que não dependem da nossa opinião. Nós sabemos o que é cor, o que é a forma, o que é o cheiro. A grama é verde, a grama que está ali na frente é verde. E quem quiser dizer que outra coisa, pode dizer, pode opinar, mas ela continua sendo verde, porque pelos nossos sentidos nós sabemos que aquela coloração, ela é verde e não tem... Você pode explicar por que ela é verde, a clorofila ou sei lá o que, né? Não tenho conhecimentos biológicos profundos para mostrar, mas é que é verde. Nós sabemos distinguir um cheiro bom de um cheiro ruim. Nós sabemos que algo está apodrecido porque o cheiro não é um cheiro agradável. Eu pego um alimento e falo, nossa, isso aqui não dá. Não dá porque os meus sentidos estão mostrando que não dá. Eu estou vendo que ali está saindo um cheiro, coloco na boca, aquilo está com um gosto ruim, que está contrariando os meus próprios sentidos. Então, bom, eu só estou querendo dizer da objetividade, né? Da coisa aqui, da lei natural e de toda essa questão. É importante mencionar aqui que na linha do Aristóteles também, entra aqui uma dimensão de bem comum. Né? Eu disse que a fala nos leva à interação, nos leva à vida em comunidade, porque se nós temos fala, falamos bastante, às vezes falamos até mais do que devia, né? Mas se nós temos essa capacidade de falar bastante, é porque nós precisamos nos comunicar, nos organizar, expor ideias, debater, pensar, refletir, e tudo se vem pela fala, que é um mecanismo que a nós é dado, não é dado aos outros animais. Vocês vão dizer, o papagaio fala. Bom, ele repete, né? Ele não é capaz de elaborar um discurso e nos ensinar algo. Enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Existe um porquê disso. Né? Existe um porquê de viver em sociedade, que a finalidade é nos levar, valorizar o bem comum, que é o grupo geral, né? Então, digamos assim, esse é o papel do governante. Agora, tem essa ideia da vida em sociedade. Mas aqui há uma pequena diferença que é importante em relação a Aristóteles, é que o São Tomás de Aquino, ele valoriza os grupos infra, ou seja, os grupos ainda menores do que a vida em comunidade, na cidade, que é a nossa própria relação individual. Né? Nós também, a nós foi dado a Deus o livre-arbítrio, a capacidade de escolher o nosso caminho. Então, antes da vida em sociedade, nós temos nossa vida individual e a própria vida na família, que também é uma instituição aqui no pensamento autônoma, né? Tem sua razão de ser, e só depois tem um grupo maior, que é o grupo da sociedade, comunidade. Ele valoriza esses grupos infra, menores, né? Do indivíduo, família, etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Aristóteles, essa visão do bem comum, do todo, ela não é contrabalanceada por outras ideias, e digamos assim, isso permitiria a gente ter um raciocínio que no Aristóteles o todo se sobrepõe à parte, em qualquer circunstância. Se for bom para o todo, para o público em geral, tá valendo. Um governante que pensasse só no todo, por exemplo, ele poderia agir assim, raciocinando na lógica, né? Não tem
elementos tão explícitos, mas está lá na lógica aristotélica, poderia de determinadas decisões que pudessem ferir, inclusive, a vontade individual. E no caso do Tomás de Aquino, não. Por quê? Porque nós temos essa relação individual da nossa busca da lei natural. Então, eu não posso tomar medidas, sei lá, que visem o bem comum autoritariamente e que dividam e que firam o pressuposto individual, né? Eu não posso tomar essas decisões que contrariem, na essência, sei lá, vamos pensar um exemplo. Digamos que na lógica do Aristóteles você tem uma situação de dificuldade muito grande econômica em determinada cidade, etc. E você pensar o comum, bem comum, e que o Estado de repente determine que as mulheres grávidas vão abortar para não ter mais gente para se alimentar, etc. É difícil se contrapor a isso, se você está pensando apenas a coletividade, né? Mas assim, isso você pensando numa lógica mais tomista, individual, dessa relação, que está ferindo uma lei natural, do bem, né, etc. Do assassino, então isso tem mais barreiras para a contenção desse tipo de ação. Não estou dizendo que Aristóteles defendia isso, mas eu estou dizendo que você pode se apegar a essa ideia, né, de que o geral se sobrepõe totalmente ao individual. Muito bem. Então, é importante a gente ter a dimensão. E quando a gente, por exemplo, é interessante o Tomás de Aquino. Se pegar esse livro aqui, é Política segundo São Tomás de Aquino, do Bernard Veiga, como o título diz, na ideia da política, ele vai aqui a cada capítulo ele vai comentar os comentários do Aristóteles, do Tomás de Aquino sobre determinados temas. Então é um livro que fica muito nessa essência, fazendo a demonstração de como o Tomás de Aquino lida com determinados temas. Então ele vai comentar todo o livro do Aristóteles, que é do livro dos comentários. O Tomás de Aquino tem, né, uma obra de comentários sobre a política do Aristóteles. Porque essa é a essência, como eu disse, né? Quando ele quer dar uma ideia, ele vai trazer o autor, mostrar tudo o que o autor disse, fazer objeções em relação àquilo, acrescentar. Então, é muito interessante, quando estava falando dessa questão individual, etc., é muito interessante porque ele também comenta o Platão, etc., né? Por tabela ali, eu comentava Aristóteles, faz comentários também sobre aspectos da obra do Platão, etc. E no Platão, eu tenho um vídeo curto, mas não cheguei a analisar essa questão política quando ele fala da organização da cidade, que para o Platão, para você ter uma coesão, pressuposto platônico, você ter uma coesão social forte, densa, né, para que a cidade não se fragmentasse moralmente, era necessário que todos tivessem uma igualdade plena, total. Então que tudo fosse comum, até mesmo suprimidas as relações familiares, que isso seria comum na cidade. Sem pai, as pessoas teriam filho e tal, viveriam, né, e que o Platão achava que isso daria uma força moral maior à cidade, já que nada nem ninguém é de ninguém, nada é de ninguém, né, sem propriedade, etc. E o Tomás de Aquino ele critica fortemente essa ideia, né? Ele critica porque ele vai mostrando como isso contraria
né? Contraria muitos aspectos importantes de lei natural. Você não tem uma relação de pai e filho, você não tem nem a dimensão, né, a dimensão da gravidade de um crime, por exemplo, em relação ao pai é mais grave que em relação ao outro, ou em relação ao filho é mais grave, porque você tem uma relação afetiva, né? Então você perderia tudo isso, e perderia até mesmo a ideia de hierarquia do governante, né? De respeito da hierarquia, enfim, dos papéis sociais, a mesma ideia da propriedade, né? E sabemos, se tudo é de todos, você não tem a mesma dedicação, a, isso poderia levar a problemas sérios, né? Tudo é de todos, você não tem a mesma dedicação se você tem aquilo que é seu, que é obrigação sua cuidar, né? Então, eu não vou entrar, que poderia até achar, porque são longas páginas, ele vai dando, né, ponto a ponto, mas é interessante os aspectos políticos aqui na obra do Tomás de Aquino, né? A própria ideia de governo. O governo é necessário, ele diz na página 104, né? Dessa forma, aqui o Bernardo, né, mencionando o Tomás de Aquino. Dessa forma, se é natural ao homem o viver em sociedade, é necessário que seja governada. Mas esse governo não pode visar apenas o que é próprio. Caso contrário, a multidão seria dispersada e dissolvida. É preciso ter um governo, e na linha do pensamento do Aristóteles, esse governo ele deve visar o bem comum. Também tem as teorias das melhores formas de governo e as deturpadas. Sempre que a monarquia vira tirania e aí por diante, né? A aristocracia vira pode virar oligarquia se não visa o bem comum, e por aí vai. Então, assim importa existir, além do que move ao bem particular de cada um, veja bem, importante o que move o bem particular de cada um, o que mova o bem comum de muitos. E diz o Bernardo, aqui Tomás rechaça uma noção extrema de busca exclusiva do bem privado na política. Então é isso. Você pode buscar o seu interesse, etc., mas há necessidade de se pensar o bem como um bem público. E para concluir o primeiro capítulo, diz que assim como a providência divina rege a criatura racional, o que nos rege, se nós estivermos antenados com a lei natural, é Deus, né? Que a alma do homem rege o corpo, é conveniente que haja um regente da multidão. Um regente da multidão. Sabe-se, né? É um regente da multidão. Aqui a gente tem uma questão importante, que é o seguinte. Se nós estamos falando de lei natural, e a política não estará apenas... Ela tá relacionada, então, a tudo, porque você está pensando na relação de uns com os outros, do bem comum. Então, Tomás entende a lei como uma sorte de regra ou medida dos atos humanos, segundo alguém é induzido ou desestimulado a agir. A lei nos leva a sermos induzidos a agir de determinada forma ou desestimulados a agirmos de outra forma. Consequentemente, toda lei é baseada na razão, princípio de todos os atos humanos. A razão só faz o homem diferente dos outros animais, porque é o meio dela que o homem torna-se senhor de seus atos, à medida que pode propor um fim para eles. Eu estou pegando esse trecho aqui desse livro, Manual de Filosofia Política, né? De 3 autores, organizadores, Flamarion Caldeira Ramos, Rurion Melo e Ara Frateschi. Então, aqui nós vemos como eles dizem, né, o homem tornar-se senhor de seus atos à medida que pode propor um fim para eles, ou seja, vai nessa linha
As leis também têm uma finalidade, né? E é nos induzir ou desestimular a certos atos. E para Tomás de Aquino, esses atos devem estar vinculados a uma lei natural, objetiva. Então, é assim que vai nesse sentido do Aristóteles, quando Aristóteles diz, e ele concordando com Aristóteles, né? Tal como escreve Aristóteles na Ética Nicomo, dizemos justo, legal, aquilo que produz e conserva a felicidade e suas partes para a comunidade política. É o São Tomás de Aquino vatinizando a ideia do Aristóteles, que eu tenho até um vídeo aí no canal, né, prof.renato martini, do YouTube sobre Aristóteles, eu falo das virtudes. Então, propiciar a vida segundo a virtude é exatamente a tarefa do governante. Propiciar a vida segundo as virtudes. Estimular nas pessoas o que ela tem de melhor, a vida virtuosa. Governar não é senão conduzir o que é governado para o fim que lhe é adequado. Essa frase é de Tomás. Conduzir o que é governado para o fim que é adequado. Bom, o fim que é adequado para o Tomás, o fim dos fins, é a nossa relação, a fim último. É a nossa relação com Deus, é a beatitude, é chegar a ter uma boa relação, uma amizade, santidade, o que ele chegou, né? Mas independente disso, mesmo para quem não quer chegar a esse fim último, o governante ele deve conduzir para uma vida virtuosa. E eu falei de virtudes, o que são as virtudes, lá no Aristóteles, né? Se quiser, podem dar o último. Então, o fim da comunidade é o fim último do homem enquanto tal, a fruição divina, o sumo bem ou a felicidade. E aí que entra uma questão política que é a seguinte: ele precisa, para chegar a isso, aí que entra uma questão, para chegar ao sumo bem, para chegar à vida íntima com Deus, ele não consegue chegar isso sozinho, ele precisa da graça. E aí é que entra uma outra estrutura de poder, que é a própria igreja. Então, aí entra quem quiser chegar a essa suma felicidade, deve buscar uma outra estrutura que não está apenas na cidade. O governo nos induz, deve induzir a virtude, etc., mas precisa ir além. E nós sabemos, né, que aqui, como se vê, dá suporte a essa distinção, o que aconteceu, né, na própria história, essa distinção entre poder espiritual e poder temporal. Você tem o poder temporal, que é o poder da cidade, e o poder espiritual, que é da igreja, para quem quer buscar esse sumo bem, a felicidade. Então, afinal, dado que é capaz de aprender de sua própria natureza, o homem se vê destinado a buscar um bem comum, regido pelo poder temporal, porque subordinado àquilo que é próprio da natureza humana. Mas, diz os autores desse manual que eu falei, né? Mas, a partir do que é capaz de aprender da ordem da natureza em si, considerado o reflexo divina, da vontade divina, o homem é capaz de perceber-se destinado a um fim que supera o bem comum, aquilo que é possível para si segundo sua própria natureza, o sumo bem, que só pode ser alcançado por intermédio da fé, num Deus Salvador, cujo cuidado cabe como expressão da própria vontade divina, por meio do poder conferido por Cristo a Pedro, ao poder espiritual. Então, aí entra nessa questão. Bom, eu não queria entrar, eu teria que fazer um vídeo que não ficaria nem tão curto para falar dessa questão, né? Sabem que historicamente, em determinado momento, vídeo sobre poder temporal versus poder espiritual, né? Sabem que em determinado momento, diferente do que é hoje, que se diz tanto, Estado laico, né? Muitas pessoas confundem com o Estado ateu sem religião nenhuma. Não é? O Estado laico é que permite que cada um busque a religião que quiser, etc., né?
mas isso não teve, não, em determinado momento, não esteve tão cindido assim na história. É que assim, a ideia original de não estar tão cindida não é comumente como as pessoas aprendem ou como pensaram, né, que o governante então ele se dizia indicado por Deus e ele poderia governar mais absolutamente, tal. Ao contrário, é que o governante, se ele também visa o bem comum, etc., também ele deve satisfação a um poder que está acima dele, que é próprio Deus. Então a igreja funcionava ali como um certo freio a impedir que os governantes com o poder fizessem o que quisessem, né, como é o caso hoje. Governantes é um poder temporal totalmente cedido, não tem nenhum poder acima dele, e se a pessoa não tiver uma dimensão de buscar o bem natural, etc., né? Ele pode simplesmente, hoje, se alguém quiser destruir o mundo, tiver força bélica possível para isso, tem poder suficiente para fazer, porque não tem nenhum outro freio, né? A ideia é que tivesse ali um freio, mas eu não vou entrar nessa discussão, porque senão seria uma aula de história um pouco longa. Mas é só essa ideia de que a existência dos dois poderes, paralela, legítima e necessária, né, para o Tomás de Aquino. O poder temporal, que visa o bem comum das cidades, ordenar bem, induzindo as virtudes, né? Porque a lei, se ela induz a agir de uma determinada maneira e proíbe de outra, né? Tem essa uma discussão no campo do direito, inclusive, se as leis elas devem ser leis que incentivem. Então você cria uma lei para incentivar certos hábitos. Por exemplo, a lei, eu me lembro, na minha infância, juventude, não existia a lei da obrigatoriedade do cinto de segurança. E nós sabemos que os acidentes com cinto tal, eles previnem muito mais danos usando o cinto, né? Danos físicos a quem sofre um acidente são amenizados com o uso de cinto. Então é uma lei que acabou estimulando, digamos, algo que seria benéfico para as próprias pessoas. Eu digo assim, talvez se essa lei não existe mais, eu já me habituei, porque ela criou esse hábito, ela induziu, né? Eu usaria, já é um ato quase espontâneo dentro do carro eu coloco. Então ela tem essa capacidade de induzir certos atos, mas ao mesmo tempo proibir, né? Proibir outros. Ela também proibir, você tomar via por meio de multa, etc. Então, mas enfim, o que elas devem visar é esse bem comum. E existe um outro poder que visa o nosso bem e a nossa salvação, que no limite ela é necessária, ela está atrelada ao bem comum, mas ela é individual, porque no limite o livre-arbítrio é pessoal. Entendem como ele equilibra aqui indivíduo e sociedade de uma forma muito a que os pratos fiquem muito balanceados, porque ninguém te vai te obrigar a ser salvo, mas você quiser, você tem a busca de um poder para isso, né? Você tem como obedecer certos poderes a partir da sua vontade individual. Então aqui já dá, né, a discussão política sobre essa questão de, dessa divisão desses dois poderes existentes. Enfim, eu queria fazer um vídeo no máximo 30 minutos, deu 38, eu vou encerrar por aqui. Teria muitas outras questões, e não entrei aqui em questões teológicas, né? Fiquei apenas na superfície, claro. Falei aqui porque ele é um teólogo, sobretudo ele é um santo, então o que ele visa no final das contas é o sumo bem, então passa. Mas eu fiquei aqui, eu não entrei na questão teológica, por exemplo, é clássica a ideia das cinco vias, né? Chegar a Deus racional, né? Então, que ele aprofunda aquelas ideias da causalidade do Aristóteles, né? Então, são cinco vias. Então, ele pega do Aristóteles e coloca algumas mais, por exemplo, a ideia de que, acho que é a terceira, se eu não me engano, a ideia da perfeição das coisas, né? Do conceito. Se, só para dar um exemplo, não vou entrar nessa discussão, mas só para dar um exemplo que está na filosofia tomista, né? Nós
Por exemplo, tem uma série de conceitos que a gente vivencia no dia a dia, fala, né? Então, a gente fala em bondade e a gente vê que tem pessoas mais bondosas, mais generosas do que outras. Tem graus, assim como tem mais bonitos, menos bonitos, tudo tem graus, né? Na natureza tem graus. E deve então existir um grau máximo de todas as coisas. E a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é tão bondosa, ela é tão, né, caridosa, ela é um santo caridoso, etc, né? E a gente sabe que todos os santos tiveram pecado, né, com exceção da Virgem Maria, mas por outras questões aí dogmáticas também não vão entrar, mas assim, até os santos poderiam ser melhores, né? Até os santos poderiam ter sido melhores na vida. O que nos dá a dimensão de que existe algo que é insuperável, que é a bondade completa, que é o amor completo, né? Então, se tudo tem graus na natureza, é que a gente está tomando um grau como parâmetro. E aí, então, ele chega racionalmente a essa ideia de que existe um grau maior que todos, que é Deus, né? Então, aqui só para inteirar uma coisa assim, que fique claro, né, que para quem for enfrentar o Aristóteles, né, algumas dimensões da obra. Uma é essa ideia da definição das coisas, do cuidado intelectual. Por que eu digo isso? Porque hoje o nosso mundo funciona completamente divergente a isso. Então, sei lá, você vai na Suma Teológica, se eu não me engano, no artigo lá 151, que ele vai discutir a castidade. Se a castidade é uma virtude. Mas para discutir isso, ele vai definir o que é castidade. Ele já definiu o que é virtude, né? Porque tem que definir o que é virtude, a castidade, então vai dizer o que é a castidade, se é uma virtude. Aí ele vai conversar com todos os autores que não acham que a castidade é uma virtude. Vai mostrar por que eles não acham. E vai esmiuçar tudo aquilo. E vai dizer, poderiam ter dito até outras coisas, né? Vai até fortalecer o argumento para depois mostrar o que está errado naqueles argumentos. Hoje nós vivemos numa sociedade que é esquisita desse ponto de vista, se a gente for pegar o parâmetro tomista, que é o seguinte, primeiro, todo mundo opina sobre tudo sem definir. Se eu colocar a castidade é uma virtude, fizer uma pergunta dessa numa rede social, vai dar de tudo. O pessoal fala, não, não tem que falar da castidade, porque isso é uma pressão, ou isso, aquilo, mas a gente não está nem definiu o que é, né? E todo mundo já opinou sem ter definido. E a nossa vida de sociedade, um dos problemas hoje da fragilidade da vida de sociedade é isso, né? Que todo mundo opina sem definir, né? E então essa é uma questão. Uma questão também, assim, né? Essa ideia muito senso comum, equivocada, de que a fé e a razão são coisas completamente diferentes, né? Mas assim, nunca teve esse. Se você quiser seguir adiante, então você esquece a razão e fica só na fé e vai lá, fecha o olho, força para ter. Mas a fé também, o que ilumina a nossa fé é a razão. É claro que precisa da graça, né? Segundo a concepção cristã, você precisa da graça, você precisa pedir a Deus, etc. Mas é um exercício racional. É assim, é como se assim, a ciência, isso está pacificado, como eu disse nas próprias encíclicas religiosas, de que a fé não é um caminho oposto da razão. A pessoa ela pode ter fé, ela está com uma doença, etc., né, séria, ela reza, ela tem fé na ajuda de Deus, mas ela tem que seguir o tratamento científico. É por aí que Deus, isso é assim, uma coisa meio aumentada no raciocínio, né, do Tomás de Aquino. Você tem que a ciência é fruto da razão humana, é fruto da razão que foi dada. Então você tem que seguir o tratamento, tomar os remédios, que são os mecanismos que Deus nos deu pela razão de contornarmos certos problemas, etc. Mas assim, teria muitas outras questões, e nesse livro aqui eu sugiro, aqui é só para jogar uma provocação para as pessoas quiserem ler o Tomás de Aquino. Eu fiquei assim em aspectos muito ainda poucos, né? Mas esse livro aqui que é interessante, né? Porque ele vai tratar da política, a visão
Tomás de Aquino, quando ele comentário políticas do Aristóteles, vai falar das leis, né, as leis, e vai falar da justiça, que não deu também de ser interessante, principalmente faz direito, né, que ele faz comentário ao livro 5 da Ética Como, do Aristóteles, aqui tem vários comentários, então é muito interessante essa discussão e densa, né, importante, mas eu ficaria por aqui. Sei lá, pode até fazer algum vídeo continuando, mas só para dar mais uma informação, né? O Tomás de Aquino nos dispõe de pensar todas as questões. Existem isso que eu estou falando aqui, né, como professor de ciência política, falando do Tomás de Aquino, claro, porque aí tentando beneficiar o pessoal que estuda filosofia, né, relativo à filosofia geral, relativo ao direito, etc. Mas o Tomás de Aquino escreveu um livro dele sobre o reino que o rei de Chipre pediu para ele uma opinião. Ele descreve lá a questão do poder, como deve ser estruturado o poder. Ele diz sobre essa questão da fala, né? Começa falando da vida em sociedade, em comunidade. Então é isso. É um autor que merece ser lido, refletido. Espero que tenha, pelo menos, ajudado em alguns aspectos a compreensão da obra do Tomás de Aquino. Obrigado pela atenção. Até a próxima.